Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de regência nominal e também as regências mais comuns de alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Primeiramente, nós vamos ler um trecho de um texto para que a gente possa entender um pouco como funciona essa regência nominal. Todos os dias, cerca de 360 crianças e adolescentes são vítimas de violência no país. Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostraram que 77% das denúncias registradas por meio do Disque 100 entre janeiro e novembro deste ano são relativas à violência contra crianças e adolescentes, o que corresponde a 120.344 casos relatados. Hoje, temos muitas vítimas de violência doméstica, de maus-tratos e de espancamento, disse Maria Aparecida Azevedo, que coordena as 3 casas de acolhimento da Fundação Criança, uma organização municipal focada na defesa e na garantia de direitos de crianças e adolescentes, que funciona em São Bernardo do Campo. Então, esse texto ele é apenas um pretexto para que a gente venha estudar a regência. Primeiramente, a que classe gramatical pertencem essas palavras destacadas? Vítimas, relativas e focadas. Bom, sabemos que vítimas é um substantivo. Sabemos que relativas e focadas são palavras que pertencem à classe dos adjetivos. Portanto, vítimas, substantivo, relativas e focada, adjetivos. O sentido dessas palavras, vítimas, relativas e focada, estaria completo se as frases de que fazem parte estivessem escritas do modo abaixo? Então vamos observar. Todos os dias, cerca de 360 crianças e adolescentes são vítimas no país. 77% das denúncias registradas por meio do Disque 100 entre janeiro e novembro deste ano são relativas, o que corresponde a 120.344 casos relatados. Uma organização municipal focada que funciona em São Bernardo do Campo. Se essas frases no texto estivessem escritas dessa maneira, o sentido dessas palavras destacadas estaria completo? Crianças e adolescentes são vítimas no país, mas são vítimas do quê? 77% das denúncias registradas por meio do Disque 100 são relativas, o que corresponde a 120 mil. Mas são relativas a quê? Uma organização municipal focada, que funciona em São Bernardo do Campo. Mas focada em quê? Observem que essas palavras, elas pedem um complemento. Então, o sentido delas estaria completo se as frases fossem escritas dessa forma? Não, não estaria. Por quê? Porque os complementos aqui, eles são necessários para que nós entendamos o sentido de vítimas, relativas e focada. Ou seja, os complementos são essenciais para que entendamos o sentido do substantivo e dos adjetivos destacados. Então, vocês lembram quando nós estudamos o complemento nominal? Do ponto de vista sintático, observem, do ponto de vista sintático, lá no texto, de violência no país, há violência contra crianças e adolescentes, e focada na defesa e na garantia de direitos de crianças e adolescentes, são complementos nominais. Recordem o que nós estudamos sobre o complemento nominal. Do ponto de vista sintático, essas palavras, essas expressões que estão destacadas aqui em verdinho, elas completam o sentido dos nomes. Lembrando que os nomes podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios, ok?
Então, nós estamos completando aqui um nome e não um verbo. Por isso que nós temos um complemento nominal. As 3 expressões mencionadas. Vamos ver. As 3 expressões. Vítimas de violência no país, de violência no país. Relativas à violência contra crianças e adolescentes. À violência contra crianças e adolescentes. E focada na defesa e na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Na defesa e na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, as 3 expressões mencionadas, elas são introduzidas por palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Qual é ela? Que classe gramatical introduz de violência no país, à violência contra crianças e na defesa e na garantia? Nós temos aí, turma, preposições. De mais a violência, a craseado, que é a preposição mais a artigo, e na, que é a contração da preposição em mais o artigo a. Assim sendo, como acontece com os verbos, também alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios precisam, às vezes, de um complemento. Esse complemento, que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, nós chamamos de complemento nominal. No caso dos substantivos, dos adjetivos e advérbios, esse complemento vem sempre ligado por preposição. No caso do verbo, nem sempre o complemento verbal ele carece de uma preposição. Quais são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Nós temos um objeto indireto, que é aquele que pede preposição, quando o verbo é transitivo indireto. Então, na regência verbal, o uso da preposição depende da transitividade do verbo. Se o verbo vai pedir ou não uma preposição. No caso da regência nominal, nós não temos essa opção. Na regência nominal, os substantivos, os adjetivos e os advérbios, tá certo? Que pedem complemento, terão sempre esse complemento ligado por preposição. A relação do substantivo, do adjetivo ou advérbio com seus complementos, ou seja, a relação do nome com o complemento nominal, é o que nós chamamos de regência nominal. Você fala, Andréia, então a gente já estava estudando regência nominal. Sim, nós já estávamos estudando regência nominal, quando nós estudamos o complemento nominal. Tá certo? Observe que em seguida eu coloco para vocês algumas tabelas, tá certo? De substantivos que pedem complemento e as preposições que acompanham esses substantivos. Então, quem tem admiração a ou tem admiração por. Quem tem dúvida acerca de, tem dúvida em, tem dúvida sobre. Quem tem horror a. Quem tem respeito a, tem respeito com, tem respeito para com, ou tem respeito por. Então, são alguns substantivos que pedem complemento e, em destaque, as preposições que vão acompanhar esse substantivo, que vão anteceder o seu complemento nominal. Aqui nós temos uma lista maior, que é a lista dos adjetivos. Então, quem é apto a ou apto para. Quem é liberal com. Quem é indeciso em. Quem é sensível a. Quem é relacionado com. Ok? E nós temos aqui uma observação sobre os advérbios, que é longe de, que é perto de, ok? O que eu quero que vocês observem é que esses adjetivos, esses substantivos e esses advérbios, tá certo? Eles virão, tá? Seguidos de preposição. Preposição que geralmente é usada para introduzir o complemento dessas palavras.
de acordo com as normas da gramática tradicional. Eu gostaria muito que vocês ouvissem e vissem quantas vezes forem necessárias esses slides e fizessem as anotações de todas essas informações no caderno de vocês. Pessoal, até a próxima e não deixem de baixar a lista de atividades sobre regência nominal. Um grande abraço!